E aí, galerinha, beleza? E hoje aqui nessa videoaula eu trago aqui para vocês algumas fórmulas, alguns conceitos sobre potência, umas fórmulas sobre potência, corrente e consumo elétrico, tá certo? Eu vou aqui ensinar para vocês o passo a passo e de uma forma bem simplificada e bem resumida como calcular, né, uma potência em watts, calcular uma corrente elétrica, calcular consumo de energia e também calcular o outro consumo de energia, só que esse aqui em quilowatt por hora, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês agora, passo a passo, tá bom? Então, galera, prosseguindo aqui no vídeo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui de uma forma bem simples, né? De como você deve, né? Você tem que calcular potência em watts, né? Calcular corrente elétrica, calcular consumo de energia e também esse último aqui, né, consumo em quilowatt por hora, que essa daqui é a unidade de medida, né, é o cálculo utilizado para saber quanto uma casa consumiu de energia elétrica em um mês, tá certo? E a gente vai começar aqui com essa fórmula aqui onde tem o P é igual a U vezes o I, né? Primeiramente, para você calcular esse tipo de conceito, né, esse conceito da física aqui, que é relacionado com grandezas de potência elétrica, você tem que entender uma coisa, você tem que ter um conhecimento sobre as fórmulas, né, que tipo essa daqui para calcular a potência em watts, né, porque watts é a unidade de medida da potência, que é representada por esse W aqui, tá certo? Você tem que saber também o que cada letra representa nas unidades, e como eu coloquei aqui do lado, né, minha letra não é muito legível, mas dá para ler, ó. O P é a potência elétrica, o U é volts, né? Essa fórmula aqui do pi ou pi, ela é dessa forma, tá certo? A gente utiliza um U, mas se você quiser substituir pelo R, é porque aqui é uma fórmula atribuída para física, né? Mais para física clássica, tá certo? E o I, como todo mundo sabe, é a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, né, que é medida em amperes. Como vocês sabem, vocês que estudam eletricidade, eletrônica, instalações elétricas, né, a unidade da corrente elétrica é A, né? E para você calcular uma potência em watts, você deve pegar a tensão elétrica e a corrente elétrica, né, e multiplicar os dois. Aí o produto, né, dessa multiplicação é o valor da sua potência elétrica. Vamos dar o exemplo aqui. Ó, isso aqui é mais atribuído para você calcular a potência elétrica, galera, de um circuito elétrico. Vamos supor, se eu tenho aqui tem a tensão elétrica, né, e tem a intensidade da corrente. Vamos supor, se eu tenho um chuveiro elétrico, que a tensão elétrica dele é 220 volts, que alimenta 220 volts, né? A tensão que alimenta e a intensidade da corrente elétrica, vamos supor que vamos supor, umas 15 amperes, 15 amperes. Para a gente saber qual a potência total desse aparelho, a gente vai pegar esses 220 e multiplicar por 15. Isso aqui, galera, é o básico, tá certo? Você que estudou um pouco de matemática, é só utilizar aqui essa multiplicação. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Coloco o 0 aqui e vai o 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Aqui, só repete, já que é vezes 1, tudo que é multiplicado por 1 é o próprio valor multiplicado. 2 e 1 vezes 2, 2. Vou transferir isso aqui para cá, certo? 0, 0, 3 e 3. Pronto, galera. Se eu tenho um chuveiro elétrico onde está sendo alimentado com a tensão de 220, esse 2 aqui não ficou muito legal não, tá certo? 220 volts, né? E uma corrente elétrica de 15 amperes. Para eu saber a potência dele, é só basta multiplicar, né? Eu multiplico essas duas grandezas. A tensão, né, em volts pela intensidade da corrente elétrica. E aqui eu tenho a potência dele, né? A potência total elétrica desse chuveiro, 3.300 watts, ou 3,3 kW. Porque para quem não sabe, né, o quilo é uma unidade matemática utilizada para representar uma escala de 1000, né? Quilo, mega, tera, tá certo?
micro, tá bom? Aí aqui a gente já vai passar para a corrente elétrica, tá certo? Que também é bom você também ter um pouco de cuidado, porque essa fórmula aqui a gente acaba às vezes confundindo com outras, tá certo? E como eu falei para vocês, as unidades de medida são essas, né? Ó. Quer dizer, cada letra representa um nome específico. Aqui todo mundo já conhece o I, né? Que é a corrente elétrica. Igual eu falei aqui na fórmula anterior, que é medida em amperes. A potência em watts, né? Que é watt, é o W. E o V é volts, tá certo? Para você calcular a potência elétrica de um circuito, é basicamente dessa forma. Você pega para você calcular a intensidade da corrente elétrica de um circuito, você pega a potência total dele e divide pela tensão elétrica que alimenta, tá certo? Ó, potência dividida pela tensão. Vamos supor. Agora eu não vou mais falar sobre chuveiro elétrico não, porque isso aqui é uma coisa muito falada em aulas sobre potência elétrica e consumo. Vamos colocar outra coisa, né? Vamos supor, se eu tenho um modo amplificador de, vamos supor, se eu tenho um módulo de 1000 watts de potência, tá certo? Ó? 1000 não, 1200 watts de potência, né? E esteja ligado a uma tensão de 12 volts, né? 1200 watts, porque aqui fica mais acessível para você calcular um cálculo matemático feito dessa forma, porque se eu for dividir isso aqui, o 1000 por 12, daria um número pouco quebrado, né? Mas eu vou facilitar aqui um pouco aqui, né? Porque uma coisa que pode facilitar vocês também é utilizar a calculadora. Basta você entender quais são as fórmulas. Não precisa você ser o gênio da matemática para você dominar esse conceito aqui da física, tá certo? Pronto, vamos supor, tem um módulo amplificador, vou colocar aqui MA. Módulo amplificador de 1200 watts de potência, que está sendo ligado a uma tensão de 12 volts. A intensidade da corrente elétrica dele é igual a esses 1200, né, watts dividido por 12, né? Essa é a intensidade da corrente elétrica dele, né? Certo, galera? É que a gente já vai fazer essa divisão, né? 1200 dividido por 12, 100. Eu tenho aqui uma corrente de 100 amperes para esse circuito funcionar com toda essa potência, certo? Intensidade da corrente igual a 1000 amperes, 100 amperes, quer dizer. E outra coisa, galera, se eu tenho um aparelho de 1200 watts, né, ou de 2000 ou de 1000, para ele para ele trabalhar com toda a eficiência, né, com toda essa potência, ele tem que ter a corrente elétrica específica, né, para trabalhar com essa potência, porque tudo é diretamente proporcional, tá certo? E agora, galera, a gente já fez resolução sobre potência em watts, né, que a unidade é watts, né, a unidade do resultado da fórmula, né, que é essa fórmula aqui, ó, essa fórmula é até trabalhada na física do terceiro ano, só que dessa forma eu só mudei a posição da letra, pio, dessa forma aqui que ela é trabalhada no terceiro ano do ensino médio, mas só porque mudando essas duas letras aqui, né, a posição delas não vai afetar a fórmula não, vai afetar a fórmula se eu trocar esse P aqui por uma dessas outras letras aqui, tá certo? Porque aqui é um produto, né? O produto desse resultado é igual a esse valor aqui, que vai ser em potência, watts. Agora, galera, a gente vai falar sobre outra parte, né? Um pouco mais complexa, a gente precisa de um pouco mais de atenção, é sobre o consumo de energia elétrica, né? Esse consumo de energia elétrica é dado em quilowatt, tá certo? Eu coloquei esse hora aqui para ficar um pouco mais graduado, né, ao consumo de energia, tá certo? E para quem não conhece essas letras, né, o E significa o consumo de energia. Consumo de energia é dado por E, que é a energia consumida. O E significa isso, energia consumida. Igual tá aqui na folha, ó, energia consumida, certo? O P é a potência elétrica, tá bom? Como a gente já viu aqui, né, ó, o P é a potência elétrica. E esse delta T é o tempo, certo? E é dado em segundos. Para essa fórmula é em segundos. Para essa última aqui é em horas. Mas aqui é em segundos. A gente vai já trabalhar um exemplinho aqui para a gente saber
o consumo de energia em quilowatt, tá certo? Por hora. Vamos supor, você tem um aparelho de 2000 watts de potência, né? E ele é ligado, vamos supor, esse aparelho é ligado praticamente. Galera, se eu tenho um aparelho aqui de 2000 watts de potência, eu vou colocar aqui até aqui o W. E ele é ligado 2 horas, né? Se ele é ligado por 2 horas, o consumo de energia, né, vai ser igual, né? Essa potência multiplicada por esse tempo. 2000 watts vezes 2. 4000 watts, né? 4000 watts de energia consumida. Ou, né? 4 quilowatts. 4 quilowatts, né? E por hora. Certo? Por hora, não é por segundos. Eu me enganei um pouco aqui, tá certo? É por hora. E esse aqui é basicamente, galera, o que você deve aprender para calcular o consumo de energia. Nesse outro aqui, você vai ter que ter um pouco mais de noção para poder calcular, tá certo? Porque aqui vai envolver outras coisas aqui no meio, além disso aqui, tá certo? Vai ter que envolver mais um pouco de matemática nesse último aqui, tá bom? Aí aqui, galera, temos o consumo de energia é igual a potência em watts vezes o tempo em horas. Aqui temos 2 horas. Eu vou colocar até aqui o H próximo ao 2, certo? Que é para ficar nítido, certo? Agora, galera, a gente vai para essa última fórmula aqui, ó. Calcula o consumo em quilowatt por hora. Aqui é dessa forma, galera. Aqui temos o W, né? Como já expliquei, as unidades de medida. Aqui o W é o watts. Vezes o H. O H é o que? Horas. E tudo isso dividido por 1000. Por quê? Porque aqui a unidade aqui dessa fórmula é basicamente em quilowatt, né? Quilowatt. E se é quilos, aqui tem que ser dividido por 1000. E aqui, galera, essa fórmula aqui, galera, é a fórmula mais utilizada. Eu até circular ela aqui, ó, para calcular o consumo de energia elétrica mensal na sua casa. A gente já fazer um exemplo, tá certo? A base do consumo de energia elétrica na sua casa tá nessa fórmula aqui, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos supor, se numa residência a gente tem um consumo elétrico, vamos supor aqui, de um aparelho só, né? Porque lá no contador ele soma todos os valores, né? O contador ele soma. Vamos supor que tem um aparelho de 1000 watts de potência ligado, né? Ligado, vamos supor, 5 horas por dia, né? 5 horas por dia, né? Vamos supor que isso aqui é um consumo mensal de um aparelho, ó. Tem um aparelho de 1000 watts, tá certo? Ó, tem um aparelho de 1000 watts que está sendo ligado 5 horas por dia durante 30 dias, né? 30 dias do mês. Isso tudo dividido por quanto? Por esse valor, por 1000, né? Aqui você vai ter já a ideia, galera, sabe de quê? Do consumo elétrico de um aparelho, ó. Só nesse cálculo matemático aqui, né? Ó, tem um aparelho de 1000 watts. Colocar aqui o W em cima, sendo ligado 5 horas por dia, né? 5 horas por dia durante 30 dias do mês. Porque ele é ligado 5 horas por dia, né? Uns 30 dias. 30 dias por mês, certo? Aí, depois que você multiplicar tudo isso, você vai dividir por 1000. Aí, já que aqui tem quantos zeros em cima? 3, 4 zeros, aqui 3. Eu posso fazer o seguinte, ó. Corto esses 3 zeros, corto esses 3 zeros. Agora é só fazer essa multiplicação simples, né? 1 vezes 5 vezes 30. 5 vezes 30 igual a 150, né? 150 kW. Kilowatt, galera. 150 kW. Aí, galera, outra coisa, né, é atribuída também essa potência, que é o só porque ela não faz muito parte dessa fórmula da física aqui de potência.
ela tem mais a ver com quando você vai calcular o consumo de energia elétrica, né, o consumo em quilowatt por hora de um aparelho, e ele dá o preço do quilowatt, né? Vamos supor, se o preço do quilowatt hora, né? Quilowatt hora seja igual 50 centavos, né? Quem dera se fosse, né? 50 centavos. Vamos supor que aqui é centavos, não reais. Eu vou multiplicar esse valor aqui por 50 centavos, só porque é assim, dessa forma. 0,5. Aí para eu saber o consumo em dinheiro, eu vou fazer o quê? Pegar aí 150 e multiplicar, né, por 0,5. É igual a quanto? Se você quiser economizar tempo, né, como a fórmula dessa aqui é bem resumida, você pode... Você já tem ideia que o 0,5 é a metade de 150, certo? Então aqui dá quanto, né? Dá 75 reais, certo? 75 reais por mês, que um aparelho de 1000 watts, né, ligado 5 horas por dia, 30 dias por mês, né? Esse é o consumo em reais que um aparelho desse aqui chega a consumir por mês, tá certo? Galera, e é basicamente isso aqui que eu queria explicar para vocês hoje, nessa aulinha de hoje, tá certo? Quando você aprender essas fórmulas de potência, corrente e consumo elétrico, tá certo? Eu já mostrei um vídeo aqui explicando as fórmulas, mas não explicando de uma forma mais resumida, mais simples, né? E com resoluções igual eu fiz aqui, ó. Vimos a fórmula de potência em watts, corrente elétrica, consumo de energia em quilowatt, né? E o consumo de energia em quilowatt por hora, tá certo? E é isso, galera. Valeu aí, tá certo? Deixa um joinha.